Boa noite, estamos iniciando o nosso novo podcast, A Bíblia Fala. Tá aqui comigo hoje nessa noite o professor Gabriel, é teólogo, especialista em grego, uma bênção de Deus. O tema de hoje dessa noite vai ser suicídio. Se o suicídio ele perde a salvação ou não. E no segundo bloco, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, né, Gabriel? E vamos ver se Judas Iscariotes foi salvo ou não. Tem o nosso convidado também, pastor Eliseu, que tá chegando, tá atrasado, mas ele tá chegando aí, se Deus quiser. Já já ele chega. E é um prazer, Gabriel, tá aqui com o senhor nessa noite, então o senhor pode também se auto-apresentar e dar suas considerações iniciais. Eu só quero deixar um texto relacionado um pouco ao tema, e aí em seguida você já começa, tá bom? Vou ler aqui Efésios capítulo de número 5, verso de número 29. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Fica à vontade. É um prazer estar aqui. Agradeço ao convite ao pastor Neander, que não é só pastor, como também meu amigo, meu irmão. E não só irmão no sentido de irmão em Cristo, mas irmão de sangue, irmão de família. Quero agradecer, que Deus abençoe sua vida e que esse podcast ele venha crescer e prosperar. Eu me chamo Gabriel, eu sou casado com a Sara Ferreira Lima, sou professor de teologia até alguns anos já, sou diretor do Seminário Teológico Acer e vamos iniciar esse assunto aí que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Pode começar a destrinchar aí, né? Pode destrinchar aí 5 minutos aí para você dar suas considerações iniciais. Para falar do assunto, que é delicado, né? Muito delicado. A gente tá no mês Setembro Amarelo. A gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma campanha que se faz em setembro, né? Que na verdade deveria ser feita todos os dias. Né? Um assunto pouco falado e muito vivido. Não só no mundo secular, mas infelizmente dentro das igrejas. A gente vê muitos pastores, missionárias, evangelistas, jovens, né, cometendo suicídio e muitas vezes por não ter uma instrução adequada. Então a gente, com esse podcast, a gente quer alcançar essas pessoas que às vezes estão nesses momentos, e aí no decorrer aqui das ideias a gente vai falar um pouquinho. O Varão pode dar suas considerações iniciais. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a definição de suicídio. A palavra suicídio, ela vem do latim sui caedere. Sui caedere. Há uma junção nessa palavra. Cada junção possui um significado. Sui, que significa a si mesmo, e caedere, cortar, assolar, machucar, matar. Então é isso que o suicida ele faz. Uma das formas dele se matar é ele se automutilar. Tem suicida que procura se suicidar cortando seus punhos, cortando seus braços. Tem outros que se enforcam. De qualquer forma, ele mutila o seu corpo. Ele corta o seu corpo, ele machuca o seu corpo. A palavra suicídio ela começou a ser usada na língua europeia no século XVII, por volta do século XVII, substituindo
algumas expressões como self-murder na Inglaterra, que significa autoassassinato. Outra expressão também, voluntary death, que significa morte voluntária. Então, o suicida, ele se autoassassina. Sim. O suicida, você pode ver que ele decide por si mesmo, há diversas razões, mas a decisão é dele de se matar, de se mutilar, de se cortar. E a gente consegue ver que o suicídio hoje, eu fazendo uma pesquisa, 50% da população mundial já pensou em se suicidar. Já pensou em se suicidar. A cada 10 pessoas, 8 tiram a sua própria vida. E quantos tipos de suicídio existem? Porque quando a gente fala de suicídio, dá a entender que o suicídio é o simples fato de você tirar a sua própria vida. Mas as causas por detrás que leva, né? Que levam, né, a pessoa decidir dar um fim na sua vida. Porque a verdade é uma, Gabriel. A pessoa que se suicida, ela não quer morrer. O que ela quer é um escape. O que ela quer é acabar com os problemas da vida dela. Então, de fato, ela não quer morrer. Se a gente pega a própria Bíblia, a gente vê, por exemplo, o profeta Elias desejando a morte. Mas se ele quisesse morrer, ele ficava lá, que Jezabel arrancaria a cabeça dele. É isso mesmo. Você está entendendo? É. Então, o que ele quer não é a morte. O que ele quer é um escape para a situação que ele achou que ele estava o quê? Sozinho. É isso mesmo, perfeito. Se esconde na caverna e diz, Senhor, só restou eu. Como que o Senhor consola ele? Não, tem 7.000. Então, a pessoa que se suicida, ela não quer a morte, sim se livrar dos problemas dela. É aí que tá as causas. É aí que tá o indício, né? Porque o tema é, suicida perde a salvação ou não? Primeiro a gente tem que definir que nada faz perder a salvação. Por quê? A salvação não está num ato, e sim numa pessoa. Qual pessoa? Pessoa de Jesus Cristo. Ele salva. Então a salvação está nele. Embora, aí você vai dizer, mas pastor, tá lá que o homicida não entrará no reino de Deus. O homicida é quem atenta com a vida de outra pessoa. Então, suicida com a vida de si mesmo. Mas o fato do suicídio é o porquê, que é o que o Gabriel vai falar agora. Quando a gente sai um pouquinho da religião e estuda a sociologia, a gente vai encontrar um homem chamado Émile Durkheim. Quem que foi Émile Durkheim? Foi um sociólogo francês que no seu livro O Suicídio, ele vai definir ali 3 tipos de suicídio, ou 3 tipos de suicida. Primeiro tipo é o suicida egoísta. O suicida egoísta é aquele que está pouco integrado com a sociedade, que tem poucos laços com a família, com a religião, com a comunidade, com os colegas do trabalho. É o que você falou. Ele é isolado. E aí, devido a esse isolamento, entra também outros contextos. Por que ele se suicida? Perdas amorosas. A sua companheira se divorciou dele, ou veio a falecer, perdeu dinheiro. Os negócios, é o que a gente estava conversando esses dias, os negócios não estão indo para frente. Ele perdeu o status, a posição social. Então, devido a todos esses contextos, ele decide tirar sua própria vida. Então, um escape. É um escape, ele vê como escape. O segundo tipo de suicida, Émile Durkheim diz que é o suicida altruísta, que diferente do egoísta, ele está muito integrado com a sociedade. Deposita toda essa esperança nas coisas e pessoas. Não, e ao ponto, isso é interessante, né? Ao ponto dele se sacrificar por ela. E aí a gente tem alguns exemplos na história da humanidade, como Santos Dumont, pai da aviação. Como que ele se matou? Porque ele descobriu
que os homens estavam usando os aviões para lançar bombas sobre as cidades. Ele achou que o que ele tinha criado estava matando as pessoas. Olha, e o que é mais engraçado, aí o que ele faz, vai lá e tira a sua própria vida. Ele tirou no hotel na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. Outro exemplo, agora vamos para um contexto religioso, em 70 depois de Cristo na diáspora. Quando os judeus, ao verem Jerusalém ser incendiada, a mando de Nero, e eles se espalham para as nações, porque esse é o significado de diáspora. Diáspora é você sair de um local e você se espalhar para as nações, se que foi o que aconteceu. Né? Vem da conjunção diáspora de dispersaram para todos os lados. Perfeito. E detalhe, né? Só para contexto histórico, na diáspora acabou a madeira na Macedônia de tanta cruz que era feita para crucificar cristão e judeu. E como era difícil para eles viverem em todo esse contexto. E você... Pode falar. Pode continuar. Pode continuar. Não, você pega até no significado, eles saíram. Pastor. E 3 mil judeus, eles fugiram para a fortaleza de Massada, que era próximo do Mar Morto. E eles ficaram vários meses lá. Até o momento que eles viram que os romanos estavam cercando aquela fortaleza, eles viram que eles poderiam, os romanos, pegar uma forma de subir ali, colocar uma madeira e subir na torre, na fortaleza. E aí o que eles fizeram? Eles cometeram um suicídio altruísta. Eles se mataram, mas antes de se matar, eles mataram seus amigos, os seus familiares. Por quê? Porque eles não queriam ser mortos pelos romanos. Um caso na Bíblia, Sansão. Ou melhor, Sansão não. O Sansão eu vou falar depois. Saul. Por que Saul se mata? Ele se mata porque ele não queria... Não dá honra para os inimigos matar ele. Pelos filisteus. Matou. Tanto que a fala dele é essa, mas nenhum desses circuncisos vai me matar. Ele pede pro pajem de armas dele matar ele, o pajem de armas de forma nenhuma falou, eu vou matar o ungido do rei. E aí ele vai lá e se atenta para sua própria vida, para não dar o gosto de incircunciso matar ele. Tá perfeito. E é como nós falamos, e aí a pergunta que fica, suicida perde a salvação ou não? Porque... a gente teve um caso na nossa família, né? É verdade. Uma tentativa. Minha avó não conseguiu, mas ela tentou. E foi o escape que ela encontrou. Graças a Deus se converteu no leito e tal, mas houve uma tentativa. Só que, como nós falamos, a salvação ela está contextualizada em uma pessoa. E só precisa de um ato. Que é o quê? O arrependimento. Então, se... a base para a pessoa se suicidar não é o fato morte, de fato ela não quer morrer, não é isso que ela quer, e sim se livrar de tudo que está em volta dela do problema. Os judeus, os 3 mil judeus que estavam lá, eles não queriam ser captados por Roma. Tinha filhos, tinha família, tinha mulheres, o que eles iam fazer com os filhos, com as crianças? Então eles, por opção... na mente deles, a minha única opção é ou se entregar na mão deles ou morrer. Então eles optaram pela morte, que de fato não era a morte que eles queriam, e sim escapar daquela situação. Então, é o que eu sempre falo para todos. A gente veio conversando. Se esse podcast aqui alcançar uma alma que está numa situação dessa, nesse momento, com esses pensamentos, te mostrei até o áudio de um amigo meu que me mandou. Foi. Você viu? Foi. Que naquele momento eu tava passando por uma crise de ansiedade. Os negócios não indo pra frente. Dando tudo errado. Aí começou com os pensamentos ruins. Lembrou, na época eu era evangelista, me ligou, faz uma oração por mim. Cara, então assim, você imagina se eu não tivesse conseguido falar com ele. Então, o que a gente deixa claro aqui, suicídio perde a salvação? Não. Mas a gente não está incentivando ninguém a isso. Não é esse o caminho e nem a saída. Porque a maioria dos suicídios é acometido pela depressão. Não todos, mas a maioria. Né? E a depressão, a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas é curado pelo menos com 3 coisas. Remédio,
terapia e fé. Perfeito. É isso mesmo. Então, para você que está ouvindo a gente nessa noite, né? Jesus, ele deixa uma fala pra gente em João 14 que é maravilhosa. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, o que isso significa? Você que está perdido, que está dando tudo errado, ele é o caminho. Para você que vive, às vezes, uma vida de mentira, porque às vezes a pessoa, você olha na rede social, ela tá tudo bem, mas quando ela chega na casa dela, no quarto dela, só ela sabe o que ela passa. Então, para você que vive uma vida de mentira, ele é a verdade. E para você que tá com esse pensamento ruim de tirar a vida, achando que é o escape que você vai ter, não faz isso, porque é ele que é a vida. Ele é a pessoa certa que sabe tudo que você tem passado e que pode, com toda certeza, te ajudar a sair dessa situação. Então, o suicídio, ele não é o escape para você. O escape para você é, primeiro passo, oração, que é a fé, terapia, que são os médicos que Deus deixou pra gente, e os remédios que os médicos irão receitar, porque se você pega aí uns 100 anos atrás, depressão era doença de rico. Pobre não tinha depressão. Era frescura. Você pega a minha avó mesmo, você fala que estava com depressão para ela, era querer tirar a depressão na porrada. Não existia isso. Mas hoje é uma doença. E foi aonde o inimigo achou vazão para assolar essas pessoas. Então, que a gente fique bem claro aqui que a saída para você não é a morte. A saída para você é Jesus, é a palavra, são os médicos, são as terapias e muita fé, porque eu conheço pessoas que esteve nessa situação depressiva e hoje, graças a Deus, vivem muito bem. Gabriel? E é o que você falou, você definiu muito bem que o suicida, ele não perde a salvação. Mas na história da igreja, a gente viu que os pais da igreja não interpretavam assim. E vamos começar aqui. Você pega no século IV até o século VI, Agostinho de Hipona, ele afirmava que o suicida quebra o 6º mandamento, não matarás. Por quê? Ele interpretava que o matar não estava relacionado só a você tirar a vida do próximo, mas a sua própria vida. E aí ele dizia que ao se matar, acabou a chance de salvação. Porque ele falava que o suicídio anula a chance de arrependimento. Perfeito, perfeito. E aí que está o ponto. Se não tem arrependimento, não tem salvação. A gente vai entrar nesse... Então, por isso que Agostinho, veementemente, ele falava, não, de forma alguma. Você não pode nunca intentar com a sua própria vida, porque ela anula o preceito primordial para a salvação. Perfeito, né? Ainda no século VI, vai piorar um pouquinho. Porque a gente vai ali no Concílio de Toledo, em 1693. O que é o concílio? É a reunião dos líderes da igreja que definem as doutrinas. A gente tem a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É aquilo que os apóstolos pegaram dos ensinamentos de Cristo e sistematizaram. E aí a gente tem Atos 15, isso começa aquela definição ali. E a gente tem depois esses concílios que pegam a doutrina que os apóstolos sistematizaram e eles passam agora para a igreja. E nesse concílio de Toledo, a igreja definiu que o cristão que tentasse se suicidar nem era considerado cristão. Aí já tem um monte de problema, né? Era ímpio e aí ele era excluído da igreja. Ou seja, a salvação acabou para ele ali. Mas aí entra nessa questão que você também entrou. Porque esse é um dos mitos, né, que você trouxe aí. Um dos mitos que muitos pregam hoje é, vamos supor, o cristão que se suicida, ele perde a salvação porque o suicídio é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é.
que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? João 7, né? Vamos ver. Não, Mateus 12. Mateus 12. Vamos dar uma olhada nesse texto aí. João 7 define também. João 7 também entra naquela... O homem chegou, hein? Pastor Eliseu. Se achei, Reverendo chegou, faz o pastor tudo bem. Satisfação, revela, hein? Fica à vontade aí, nós já tá caminhando aqui. Daqui a pouco a gente passa pro senhor. A gente falando aqui, pastor, que um dos mitos que a igreja ela começou a pregar é que o suicida, ao se suicidar, ele perde a salvação. Por quê? Porque ele está cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a gente vai até analisar um texto agora que Jesus falou sobre isso. E será que a blasfêmia contra o Espírito Santo era tirar a sua própria vida? Essa é a pergunta. Mateus 27, Gabriel, é isso? Mateus 12, isso, Mateus 12. Ele vai dizer aqui, no versículo, ele cura, fala, né? Tem que deixar a Bíblia falar. Ó, vamos a partir do versículo 22 para a gente pegar todo o contexto. Jesus, ele diz, ó, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, ó, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Aí vem o que Jesus diz no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás dividido, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? 27. E se eu expulso, ele coloca na primeira pessoa, ó, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Aí ele diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, aqui que está o versículo chave, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí Jesus ele diz no 31 sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ele vai dizer, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. É o único pecado dentro do contexto. O que seria, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir uma obra divina a Beelzebu. Positivo. Aos demônios. Aos demônios. Seria isso, né, pastor? Seria uma inversão de valores, né? Uma vez que a gente sabe que Deus, na sua onipotência, é Ele que realiza tanto o querer como o efetuar, e a gente atribui ao inimigo isso, a gente está invertendo completamente os valores, né? E colocando o inimigo das nossas almas como aquele que tem todo o poder e não Deus. É verdade. Seria um erro gravíssimo, né? Gravíssimo. Pastor, pode, se o senhor apresentar o pastor Eliseu Mendonça. Prazer estar aqui. Meu primeiro pastor da minha vida. Né? Oh, não poderia a gente iniciar esse podcast no primeiro dia sem a presença do senhor, que foi a pessoa que, vamos se dizer assim, que me iniciou dentro do evangelho. Cristo me escolheu, mas foi o pastor que colocou assim dentro de mim o anseio de Bíblia, desde a escola bíblica. Então eu sempre sou grato por todas as pessoas que me ajudaram, né? Em toda a minha vida, tanto ministerial, profissional, eu sou muito grato ao Senhor Amém. Por Deus ter colocado o Senhor no meu caminho, né? Então, se hoje eu, pela graça de Deus, Gabriel, eu, né, somos teólogos, estamos aí estudando. Pastor Eliseu Mendonça, teólogo, autodidata, não tem ali o diploma, mas Gabriel aqui, que é o mais estudado dessa mesa, porque também estuda desde sempre, Desde né? sempre. O senhor tem um respeito muito grande da gente, viu, pastor? Muito obrigado. Muito grande mesmo. A gente entende que o senhor, além de ser um grande homem de Deus, é uma pessoa que realmente tem bastante conteúdo, tá bom? Então,
o senhor aí se auto-presente e depois pode contribuir no nosso tema aqui, né, sobre suicídio, tá bom? Eu me sinto felicíssimo de estar aqui com vocês, mesmo porque quem me conhece já ouviu inúmeras vezes eu dizer, né, que a gente é um instrumento apenas, né, e o Senhor é que é o médico dos médicos. Então, uma analogia que eu sempre faço, já agradecendo também a oportunidade de estar aqui com o professor Gabriel, né, que é uma pessoa que eu tenho muita estima também. Eu admiro o trabalho que o irmão tem feito, o quanto tem edificado pessoas, né? Nós somos pregadores e, sobretudo, teólogos, né? O teólogo, ele vai um pouco mais além, ele é mais teimoso, vamos assim dizer, né? E eu sou muito grato a Deus. Como eu dizia, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre digo que o instrumento ele é importante, mas ninguém sai de um hospital, por exemplo, parabenizando o bisturi que o operou. Né? A gente fala bem do hospital, fala bem do médico, principalmente. Eu vou naquele hospital, eu gosto de ir naquele hospital, porque o médico lá é bom. E o médico, ele se utiliza de vários instrumentos, mas o louvor, a honra e a glória é sempre para o médico, né? E no reino de Deus não é diferente. Nós somos instrumentos na mão do Senhor, mas a glória toda pertence a Ele. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é das palavras do apóstolo Paulo, que quando ele era fariseu, ele se considerava um homem justo, um homem santo. Mas quando ele teve uma aproximação real com o Senhor Jesus, ele disse que ele era o principal dos pecadores. E a presença de Jesus na nossa vida, ela faz isso, ela tira a meritocracia que a gente costumava ter, né, no mundo secular, e a gente atribui tudo ao Senhor. Então eu louvo ao Senhor por Ele ter escolhido vocês para esse trabalho importantíssimo. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através de tudo que aqui está sendo dito, né? E vai promover muita edificação para o reino de Deus. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de fazer parte desse momento célebre. Amém. Muito obrigado, Prazer, pastor. Um prazer. Pode contribuir, prazer pastor, com o assunto. Aí a gente já deu uma... Sim, pode esse é um assunto importantíssimo, né? Falando a respeito de suicídio. Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que fala muito sobre a saúde mental masculina. Inteiro, né? Tem dados alarmantes que dizem que a cada 1 minuto, cerca de 20 pessoas cometem suicídio no mundo. Meu pai. É assustador. Nossa. Isso. Gente, a gente está falando aqui, em poucos minutos, quantas pessoas... 1 hora são 60 minutos. São imagina. 60 minutos. Então, se a cada 1 minuto 20 pessoas cometem suicídio, para pensar, gente. A importância desse tema que nós estamos tratando hoje aqui. E uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, se porventura já passou pela sua cabeça sobre suicídio, sobre cometer suicídio, uma coisa importante que é preciso que você faça para que você não tenha esse tipo de pensamento é você parar de se vitimizar. É uma palavra dura, porém fidedigna, digna de toda aceitação. Por quê? Quando a pessoa se vitimiza, ela terceiriza a culpa, professor Gabriel. Ela terceiriza a culpa. E isso é ruim por quê? Porque quando eu entendo que a culpa é minha, eu penso numa maneira de melhorar. Se a culpa é minha, eu começo a pensar, e se eu fizer uma faculdade? E se eu fizer uma viagem? E se eu me profissionalizar para eu ganhar melhor? E se eu parar de ser tão ansioso e deixar as coisas na mão de Deus, né? Deixar Deus tomar conta. Então, quando eu entendo que a culpa é minha, eu busco uma solução. Eu falo, por que eu não vou num psicólogo? Por que eu não vou me tratar? Por que eu não faço terapia? Por que eu não me matriculo em uma academia e vou me cuidar? Cuidar da minha saúde física, mental. Eu poderia comer mais saudável. Agora, quando eu terceirizo a culpa, aí é mais fácil eu não querer me cuidar. Eu falo, a culpa é do governo. A culpa é do Lula e do Bolsonaro. A culpa é o trânsito, é a cidade que eu moro, é as pessoas que não me entendem, é o cunhado que não me ajuda,
E aí fica fácil para eu permanecer na zona de conforto e não buscar uma melhora. E a pessoa que se vitimiza, ela vê a dor como a sua inimiga. E a dor não é tão inimiga assim como a gente pensa, porque se você parar para analisar, ninguém cresce na zona de conforto. Na zona de conforto ninguém cresce. A dor, ela promove uma expansão de consciência no indivíduo. A pessoa que passou pela dor, a próxima vez que ela tiver que passar por aquela situação, ela já vai estar mais experiente. É verdade. A dor promoveu um crescimento intelectual na vida dessa pessoa. Então, de certo modo, a dor ela pode ser nossa aliada, né, para o nosso crescimento pessoal. Então, esse pensamento de suicídio, ele é errôneo porque ele não ajuda você a ver uma solução. Ele não contribui para que você entenda que há solução, porque na verdade não é dar cabo à sua vida necessariamente que você quer ficar livre da dor. E aí você pensa que se eu acabar com a minha vida eu fico livre do problema, mas e se lá do outro lado a vida ainda continuar como a Bíblia sugere que ela continua? Aí essa é a pergunta que você precisa fazer. Não acaba aqui. Meu pai do céu. O mundo ele apregou a isso. Morreu, acabou. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que o que despede aqui do que a gente se despede, na verdade, é da matéria. Mas a alma, ela continua viva. Sim. E se a consequência de tirar a vida for maior do que a consequência dos nossos problemas terrenos aqui? E a gente não pode mais reverter isso. Essa é a pergunta. Amém, pastor? Amém. A gente até já deixou claro aqui, pastor, que não é esse o caminho e nem a solução. Né? A solução, ela tá em Jesus. Eu trouxe aqui 3 paralelos que uma pessoa em estado de depressão, que são as maiores pessoas que se suicidam, não só isso, mas são as maiores causas, que são 3 pontos que é curado. Com remédio, terapia e fé. Positivo. Então, mesmo que a gente afirme aqui que de fato o suicida, a gente não pode afirmar que ele perde a salvação, porque a salvação está em Cristo. Sim. Mas, como o próprio Agostinho de Hipona disse no século IV, o suicídio, ele impede o arrependimento. Verdade. O problema todo do suicida, que não quer se matar, não é isso que ele quer não quer morrer, e sim fugir dos problemas. Sim. Mas impede ele de se arrepender. Então, nós vamos virar o bloco aqui, o Gabriel vai finalizar, depois eu vou abrir com o pastor Eliseu, justamente para falar de alguém que se suicidou. Porque o nome do podcast é A Bíblia Fala, então a gente vai falar de uma pessoa, né, um cristão dentro da Bíblia, ou não, né? Depende do que vocês vão achar, se ele era crente realmente ou não, né? Que se suicidou e se salvou ou não. Então, Gabriel, finaliza aí, varão, pra gente virar o bloco, aí a gente inicia o segundo bloco. Vou ler o texto e o pastor vai abrir esse segundo bloco, tá bom? Perfeito. Vai lá, Gabriel. Entra até pegando o complemento do que o pastor disse, também do que em Emile Durkheim, ele vai dizer um tipo de suicídio é o suicídio anômico, que é aquele suicídio em que o indivíduo ele se mata porque ele pensa que ao se matar os seus problemas estarão sendo resolvidos. Ao se matar, o fardo e o peso serão tirados e a família vai viver melhor. Quando, na verdade, nenhum de nós somos uma ilha. Sim. Nós vivemos dentro de uma sociedade e convivemos com pessoas que gostam de nós e que não gostam. É injusto, né? É injusto com as pessoas que nos amam, né? As que ficam, né? As que ficam. Porque se eu tiro a minha própria vida, o peso e o fardo passa para quem me ama, para quem gosta de mim. E é uma ferida que se abre, vamos se dizer assim, que é impossível de se fechar. O que acontece é a graça de Deus sustentando aquele indivíduo, aquela mãe, aquele pai,
aquela esposa, aquele esposo, de maneira que ele se adapta a viver com ela. A viver com ela até o dia da sua morte. Imagine o fardo que fica para quem ficou. Né? Só complementando o que está sendo dito, o fardo da pessoa vai ficar... Eu poderia ter ligado, poderia ter ido visitar. Quer dizer, então a pessoa que está buscando solução no suicídio, na verdade ela vai causar um problema gigantesco para quem ficou, porque a pessoa pode achar que agora ela é culpada por essa tragédia, né? Vamos assim dizer. Complementa, pastor, por gentileza. E o conselho, meu pastor, que eu daria é o conselho de Andrew Solomon, que ele diz no seu livro Demônio do Meio-Dia, um dos livros mais lidos dentre os 100 dessa geração. E ele vai dizer que o quê? Uma das principais causas do suicídio é a depressão. Ele vai dizer que a depressão é como se fosse uma planta que vai se entrelaçando em outra planta e vai sufocando ela. Quem está com depressão é como se ele engolisse o seu funeral 2 vezes por dia. Ou vestisse um paletó de madeira que eu oprimisse. Perfeito. Já li alguns pontos desse livro de Salomão. E aí ele traz 3 remédios que você trouxe no início. Primeiro remédio, o remédio em si, né? O remédio, terapia e fé. Então, para você cristão e cristã que está nos ouvindo, parece ser meio contraditório, mas o conselho não seria ore mais e leia mais a Bíblia. Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classifica a depressão como doença. E você não fala para um doente, para ele orar mais e ler mais a Bíblia. Alguém que está com miopia no olho, que está quase infartando, ore mais e lê a Bíblia. Seria contraditório. Seria até infantil. Infantil, né? A pessoa tá infartando, você olha pra cara dele e fala, ora mais, legal, mas procura um cardiologista urgente, porque senão você vai infartar e vai morrer. Então, o conselho seria esse, reforçando o que o pastor Neander, ele disse, procure um médico, tome os remédios receitados, os remédios receitados, e aí sim a sua cabeça vai ter condições de, ao longo desse processo de melhorar na depressão, você conseguir orar, você conseguir ter cabeça para ler um pouco mais a Bíblia, porque uma pessoa que está com depressão não tem cabeça para isso. Exato. Dependendo do grau da depressão, né, pastor? Tem uma fala, né? Eu não sei, não conheço a autoria, mas ela é muito dita, parece até clichê, mas eu acho muito verdadeira. Ela diz o seguinte, que Deus ele pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, existe uma parte que nos cabe e não dá para esperar por Deus. Não dá para você esperar que o anjo desça, por exemplo, para lavar a sua louça. Isso é uma tarefa sua. E às vezes a gente acaba desumanizando, né, a nossa existência. E, na verdade, quanto mais espiritual uma pessoa mais humana ela se torna. Porque Jesus ele não falou que a vontade dele era que você subisse o monte, que você ficasse de joelhos por horas. Jesus falou, ama o teu próximo, ajude as pessoas. Se você pegar o contexto de Mateus 25, ele falou, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive água, vocês me deram de beber. Você vê, tudo obras humanas. Eu estava com frio, vocês me agasalharam, eu estava preso, vocês foram me visitar, enfermo, vocês foram me ver, era estrangeiro, me hospedaram, e vão perguntar, quando foi, Senhor, que te vimos nessas condições? E aí ele diz, quando vocês fizeram para um desses pequenininhos, fizeram para mim, meus irmãos, foi para mim que vocês fizeram. Então a intenção de Jesus é que você não abra mão da sua humanidade, pelo contrário, é que você seja humano, seja hospitaleiro, seja caridoso, amigo do bem. Ele não quer que você seja um monge, que você fique lá no topo da colina, lá meditando, como se você fosse um anjo ou coisa semelhante. Pelo contrário, Jesus quer que você seja humano, porque foi assim que Deus te fez. Então, perfeito. Para a gente finalizar e a gente mudar, um cristão cheio do Espírito Santo, ele pode estar em um quadro depressivo? Pode. Isso mesmo. De fato. Eu nem vou trazer muito aqui, mas Charles Spurgeon, tinham que afastar ele. Ele pedia para se afastar,
para se tratar, porque o quadro depressivo dele estava muito... O que aconteceu com o profeta veemente. Elias na caverna? Falamos aqui hoje. Então, quando Sim. porque o que acontece? As pessoas demonizam tudo e pecaminiza tudo. Como o Gabriel trouxe aqui, a OMS classifica como doença. Sim. Então, se eu chegar para a pessoa, eu não vou me recordar aqui o nome agora dos pregadores que pregaram mensagens desse tipo que mudou muito a mente das pessoas. Depressão, tá com depressão, é demônio. Sim. Se eu chego para a pessoa que está num quadro depressivo e falo para ela, você tá cheio de demônio, eu tô aumentando mais ainda a carga sobre ela. É um termo muito Meu pejorativo. Deus, ou senão eu chego para ela, tá com depressão, tá? É pecado. Pronto, ela tava com uma carga, eu aumentei mais ainda a carga que ela tinha, depositando sobre ela, que ela agora tá depressão porque ela tá em pecado ou porque ela cometeu algo. Então isso não ajuda. É um misticismo, né? Não ajuda. Você sempre classificar como uma coisa espiritual, tudo que acontece é uma coisa espiritual. Isso é um misticismo exacerbado que não produz edificação em ninguém. Então existem coisas que são pertinentes à nossa humanidade, né? Conforme eu já havia dito. E não é vergonha nenhuma admitir que você está com problema, Charles Spurgeon está precisando de ajuda, não é vergonha nenhuma. Então as pessoas elas pensam que ser cristão é ser uma espécie de super-homem, né? Um ser inerrante que tem que estar bem o tempo inteiro, que tem que estar feliz o tempo inteiro, faturando todo o tempo, prosperando, como se a vida fosse um comercial de margarina, como se fosse um comercial de cerveja. E a verdade é que a felicidade não está em promoção, não tem baciada de felicidade, não é compre uma e leve duas. Não se trata nada disso. A felicidade é você quem faz, com as suas ações, com a melhora, né? A expansão de uma boa consciência, você aprimorar os seus conhecimentos para você evoluir como pessoa, crescer como pessoa, ser um pacificador, um promotor do bem. Isso ajuda muito a pessoa a entender que ela é uma pessoa que a qualquer momento ela pode falhar, e se ela falhar como qualquer outra, ela tem o direito de se levantar. Eu estive, só para concluir o raciocínio, uma vez eu estive num culto e tinha muita gente muito conceituada ali, né, muito gabaritada, e aí começaram as apresentações. Olha, esse aqui é o pastor, bacharel, meia hora só falando do currículo de um, meia hora do currículo de outro. Quando chegou na minha vez, é o pastor Eliseu, eu falei, eu sou o principal dos pecadores, irmãos. E eu fui aplaudido, inclusive. Que todo mundo entendeu o raciocínio do que eu estava falando, né? Que esses títulos são todos importantes, mas a gente não pode deixar de negar quem nós realmente somos. Na vida real não vale nada. Na vida real é um pecador falando mal do pecado do outro. Verdade. O pecado do outro é sempre maior do que o nosso. Às vezes nós fazemos coisas piores e aí quando vê alguém que cometeu um pecado bem menor, nossa! Você viu o que fulano fez? Que coisa feia! Aí somos pecadores, É o caso do suicídio, é um pecado absurdo para todo mundo. Não deixa de ser um pecado, é um pecado. Né? Mas todo pecado é perdoável, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Gabriel, um minutinho para finalizar e a gente vira para o pastor Eliseu. É isso então. A depressão é uma das maiores causas que podem levar ao suicídio. E o suicídio, é importante nós lembrarmos que o quê? O ser humano sem Cristo, ele já está condenado. De fato. Todos. Agora, quem está em Cristo, ainda que há interpretações arminianas e calvinistas, se perde ou não a salvação, eu parto do pressuposto que um cristão, na minha opinião, ele só perde a salvação por uma razão: apostasia. Sim. Não há aquela ideia de que você... É o que o pastor está falando. Eu cometi um pecado aqui, a gente veio conversando no carro. Sim. Deus apagou o meu livro do livro da vida. Meu nome. É meu nome, é verdade. Meu nome. Meu nome. Deus com a borracha. Jesus, ele vai arrebatar a igreja e se eu falar um palavrão, não vou subir.
Então vira uma bagunça porque ninguém sobe nesse caso. Aí o anjo vai ficar toda hora lá. Escreve, apaga, escreve, apaga. Igual aquele meme, né? Tira casaco, coloca casaco, tira casaco. Haja borracha, hein? Haja borracha. Então, vamos lá, algumas razões rapidinho do porquê que o cristão não perde a salvação. Ponto 1, porque o suicídio não é um pecado imperdoável. E isso nós não estamos abrindo uma porta para dizer que você pode se suicidar. De forma. Da mesma forma, nós falarmos para você, mentir é errado. Mas se você mentir e Jesus voltar, você vai subir do mesmo jeito. Isso não significa que agora você pode sair mentindo. Né? Uma desculpa não abre outra. Não abre esse pressuposto. Esse pressuposto, né? Exato. Então não perde porque não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não perde porque a salvação não é uma borracha que você escreve e depois se apaga. E eu colocaria aí esses pontos, se tiver mais um para se acrescentar, mas só para concluir, né? Não, já deu. Tá ótimo. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, né? Vamos trazer agora um cidadão. Vamos estudar ele. Que se suicidou, né? Eu vou ler aqui João 17, né? Capítulo de número 12. Clássico. E estando eu com eles no mundo, guardei o nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Só para definir aqui para quem tá ouvindo a gente, é conceito da mesa que o filho da perdição é Judas, tá bom? Não dá pra gente trazer aqui tudo, porque a gente não tem 10 horas de podcast. Então, o filho da perdição é Judas. A pergunta que vai ser lançada na mesa agora é: Jesus diz que nenhum dos que o Pai deu se perdeu, a não ser Judas. E aí? Judas, como todos sabem, não dá pra gente entrar muito, mas ele entregou Jesus, vendeu Jesus e depois ele saiu e se suicidou. Judas perdeu a salvação ou não? Vou abrir com o pastor Eliseu. Que a bomba tá na sua mão. Eu vejo que não é papel da igreja necessariamente fazer esse julgamento, né, de quem sobe e quem fica. O problema é que nós somos teólogos. E o nós teólogo por obrigação fazer essa definição. Exatamente. O teólogo, ele é teimoso, como eu já havia dito. E ele não se conforma só em pregar, ele quer a todo tempo estudar. E o porquê do porquê. O porquê do porquê, buscar o porquê das coisas. E isso é importante, né? No meio evangélico tem aquela frase famosa, né? Que tem muita gente que critica o debate, por exemplo. O debate não é de Deus, os irmãos têm que se unir, têm que sair para evangelizar e não ficar debatendo. Se o debate não fosse uma coisa importante, a gente estaria até hoje rezando missa em latim. Infelizmente, é uma verdade que precisa ser dita. Católico apostólico romano. Porque o Lutero, ele não se conformou com a situação. A igreja, ela estava vendendo as indulgências. Isso aí não é opinião, é fato. Vendendo a salvação. Está na história, né? Eles estavam vendendo a salvação. E aí ele falou: gente, nós nos desvirtuamos do propósito original pelo qual fomos criados. Deus não nos fez para isso. E aí Lutero, examinando as escrituras, né? Eu costumo dizer que ele bereiou. Porque lá em Atos está escrito que os irmãos de Bereia, eles conferiam se as palavras de Paulo procediam, se eram dignas de aceitação. Então, bereiar seria examinar, seria averiguar nas escrituras se a coisa tem procedência no reino de Deus ou não. No caso de Judas, uma coisa que Judas deixou de fazer, e nós não podemos cometer esse erro, é acreditar que o problema não existe solução. Primeiro, se Judas tivesse procurado a Cristo de verdade, ele teria sido perdoado. Exatamente. Gente, Judas não precisava se suicidar porque ele teria sido perdoado. Observem comigo que tinha um ladrão na cruz ao lado de Jesus. Olha. Judas era o quê? Era ladrão. Segundo a Bíblia, ele portava a bolsa e ele furtava da bolsa, portanto era um ladrão. E
E Judas passou a vida com Jesus e no último minuto ele se perdeu. O ladrão foi o contrário, ele passou a vida inteira sem Jesus e no último minuto ele herdou a vida. Contraste, hein? Que contraste. Olha o contraste, Jesus falou para ele assim, olha, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo aos 45 do segundo tempo. Um acréscimo. Depois dos 45, né? Nos acréscimos, né? Uma linguagem popular. Então Judas, ele teria recebido de Jesus o perdão como Pedro recebeu. Pedro negou Jesus. E Jesus não descartou. Jesus não dispensou a Pedro por causa do seu erro. Permaneceu aquela história, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então todos estavam na mesma condição de pecadores. Existe uma escala de pecado? Sim. Jesus, quando foi entregue, ele disse assim, olha, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então eu vejo, professor Gabriel, uma escala de pecado. Tem pecado que é mais grave, tem consequências maiores, e outros pecados são mais a menos. Mas o fato é que todos somos pecadores. Então se Judas, de fato, tivesse procurado a Jesus, falado, olha, foi mal, fiz besteira, não deveria ter feito o que fez, mas eu estou aqui. Jesus disse, aquele que vem após mim, de maneira nenhuma será lançado. Eu o lançarei fora. Então existe solução sim. Eu acho que o maior erro de Judas é não ter procurado Jesus mediante um arrependimento sincero. E a pergunta não é só se Judas foi salvo ou não. Eu acho que a pergunta vai mais além. Judas, porventura, já foi um salvo? Entrou, André. Gabriel. Por favor, professor. Vamos lá. Respondendo essa última pergunta do pastor, se Judas começar de trás para frente, né? Certo. Se Judas ele já foi salvo. Em algum momento. Dentro da minha interpretação, eu acredito que sim. Certo. Eu acredito que sim. A gente começa por Atos capítulo 21. Pelo menos não é arminiano enrustido, né? Já fala logo quem é. Eu sou arminiano e pronto. Ó, Atos 1, versículo 25. A gente tem aqui um texto onde Pedro, antes dele orar ali e decidir quem que vai, junto com os apóstolos, substituir Judas, o texto vai dizer assim, ó, quer ver? Versículo 24. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Quando a gente examina essa palavrinha aqui no grego, vou colocar aqui no próprio lugar? Não no próprio lugar, mas se desviou, né? Sim, a palavra se desviou, essa é a palavra-chave, né? Realmente é a palavra-chave. No grego aqui é parebe. Parebe. E qual que é o significado de parebe? Peraí que tá entrando aqui. A gente vê aqui, ó, que significa transgredir, apartar-se de um lugar, abandonar sua confiança. Indicar um desvio. Então você vê que, peraí, você só pode abandonar a sua confiança se um dia você confiou. Você só pode se desviar se um dia você esteve no caminho. Sim. Não só esse versículo, como também os versículos anteriores, Pedro ele vai dizer assim, ó. Quer ver? Versículo 20. Quer ver? Versículo 20 ele vai dizer assim, ó. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Se outro ocupe o seu lugar é porque um dia esteve ocupado por ele. Ninguém perde o que nunca teve. Nunca teve, né? Daí ele vai dizer... ele chega a dizer isso aí, mas também há outras evidências, que nem, por exemplo, João 15,
João 15, versículo 14, Jesus vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Judas está lá. E o público é os apóstolos. Quem que está lá? Judas. A gente vê Mateus 19, 28, quando Jesus ele termina de falar com o jovem rico, ele sai. Pedro fala: nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos casas, deixamos filhos. E aí Jesus ele fala: ó, aquele que está me seguindo vai ganhar 100 vezes mais. Tanto, 100 E vezes aí ele tanto. traz, dizendo no versículo Mateus 19, 28, para a gente, no texto e não errar, Jesus lhe disse. E quem estava ali? Judas O tempo todo ele e os tava. outros. Passou Pô, a vida com Jesus. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Se Judas não fosse salvo, seria 11, Muito bem. para julgar as 12 tribos de Israel. E o próprio texto aqui, que eu consigo colocar aqui, que Judas, que o Nê leu aí na João 17, João 17. Judas, eu consigo mostrar que ele foi dado pelo Pai e que Jesus o guardava. Aí eu tô Sim. com você. Eu tô me coçando aqui pelo coisa, mas eu não posso muito me envolver, mas aí nós tá junto. É difícil abordar esse tema e não falar de eleição. nós de tá junto. Nós vai tentar Dá não só uma divertir muito pincelada assunto. assim pra não... Fique à vontade. Quer ver? Ó, vamos lá, versículo 12. Jesus disse: quando estava com eles, eu guardava eles no nome teu, o qual deste a mim. Ó, e guardei, e ninguém deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura Se fosse cumprisse. cumprida. Só que aí a gente coloca aqui, ó, que nós temos aqui, quer ver? Só achar nós temos aqui o pronome auton, ou seja, deles. Jesus ele menciona deles, e esse pronome, quando é usado, ele não trata apenas no grego no tempo presente, No mas ele futuro. trata também do deles, pegando do passado também. Passado. E a gente vê aqui no... Cadê? Guardei. Isso. É isso mesmo. Qual deste a mim, que no grego tá... Quando o texto diz assim, o teu qual deste a mim e guardei, que no grego é dedocas, mikai e filaxa. Que, ou seja, guardei, está no auristo e no tempo passado. Isso O que é que o eu ia falar. auristo? É um tempo pontual dizendo que Jesus no passado guardou Judas. Certo. E aí Judas, no continuação, vai dizer, a não ser o filho da perdição, que se perdeu, que no grego é apoleia, tes apoleias rinas re. Que no... O que traz aqui? Judas, ele foi forçado, até pelo próprio Satanás, a deixar o caminho. No texto, no grego, não dá a entender. Porque está na voz média. Você quer falar qual que é a voz que tá Na voz, nós temos alguns tipos de vozes. Ó. Na voz ativa, ativa? o sujeito realiza ação. Sim. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. Ação. E na voz média, o sujeito realiza ação sobre si. Sobre ele mesmo. Então, quando diz que se perdeu, Ele se que perdeu aqui é sobre si apoleto, mesmo. Ele é responsável Ele é pelas suas responsável ações. pela sua ação. ele coloca como se o próprio Judas se auto-perdeu. Diferente, quer ver, mas é interessante até nessa questão, que em João 13, 27, a gente vê ali uma voz passiva, que diz que Satanás entrou em Judas. Uhum. Então Positivo. houve uma influência maligna. Sim. Ainda que a gente concorde que todas as nossas decisões não são totalmente livres, né? Foi o que eu Impossível. falei pro senhor, É né? impossível. É impossível. Um... Como que eu falei pra você naquela hora no carro? É um acordo. Satanás e a pessoa que está sendo usada por Satanás. É como se fosse a sociedade. Não é só Satanás que faz e a pessoa é uma marionete, não. Ela também faz as ações sob a influência do inimigo, então os dois estão ali de sócio. Os dois estão ali de sócio. O problema é que quem vai ser Satanás já foi julgado. É aí que tá o ponto. Então tá. Então é conceito da mesa que Judas se salvou, pastor, sim ou não? É. Boa pergunta. Eu quero o Não, sim ou não. Gabriel, Verdade, sim ou não? Não, na minha visão não.
No meu ponto de vista também não. Também é conceito da mesa que não. O problema é só pra... A gente já tem que encerrar, porque é o seguinte, tudo bem, eu concordo. Tava lá, vai julgar os 12, ele estava no meio, mas ele foi substituído. Foi. Sim. Então, as palavras de Jesus não caiu por terra. Exato. Embora os 12 sejam os 12 apóstolos, Judas saiu. Só que a pergunta é a seguinte: Judas ele foi substituído porque ele morreu ou porque ele caiu? Porque se você falar pra mim que ele foi substituído porque ele morreu, ainda vai ter um problemão. Por quê? Paulo também morreu. Ele não foi substituído. Tiago morreu. Não Sim, foi substituído nenhum dos 12. Então, ele foi substituído porque ele caiu. Que ele errou. Certo? O pastor citou Pedro aqui. Pedro, pra mim, é muito pior. Não dá pra gente entrar muito, mas Pedro é muito pior. A diferença é o ato depois do erro. O ato de Pedro foi se arrepender. E o ato de Judas foi só ter remorso. Capítulo 27 de Mateus está lá que ele teve remorso, jogou as moedas. Os fariseus olham para ele e falam assim: o problema é seu, se vira. E aí ele, por também influência do demônio, concordo, né? Já estava ali tomado, vai lá e se suicida. Porque senão vai ficar contraditório. Mas vocês falaram que o suicídio não perde a salvação, agora você está falando que Judas perdeu. Judas perdeu porque ele não se arrependeu. Perfeito. Como o pastor trouxe, a profecia que Zacarias traz, Zacarias 11:12, de que seria vendido por 30 moedas, a profecia é que ele seria entregue. Não que o entregador iria para o inferno. É verdade. Você entendeu? Então a ação de Judas de entregar Jesus, cumprimento da profecia. O demais vai ficar a cargo dele. Aquela vertente teológica que fala da eleição incondicional é um ponto, né, para se analisar, porque, como eu disse, é difícil a gente entrar nesse tema na predestinação e não falar sobre livre-arbítrio, sobre predestinação, sobre eleição. A eleição, ela não se dá no tocante tão somente à salvação, mas ela vem com uma ordem cronológica, porque ninguém vai ser salvo sem crer. Não. Ninguém vai ser salvo sem se arrepender. Então, ele escolhe para ser salvo e escolhe também para a pessoa arrepender-se dos seus pecados, para ela andar em novidade de vida, né? Porque é necessário como Jesus falou, necessário vos é nascer de novo, em João capítulo 3. É verdade. Né? Então, Jesus, ele quer um novo nascimento do indivíduo. Então, não existe essa história de, olha, eu escolhi você e você pode fazer tudo que você quiser, porque independente do que você faça, você está salvo. Não. Um salvo, ele precisa agir como um salvo. Perfeito, pastor. Ele precisa pensar como um salvo. Então, a pessoa, ela não vai errar nunca? Vai errar, evidentemente. Mas todas as vezes que ela começar a sair do caminho, o Espírito de Deus vai ao encontro dela, né? É aquela parábola do bom pastor que deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se desgarrou. Então a parábola diz o seguinte: não é a ovelha perdida que vai atrás do pastor, é o bom pastor que vai atrás da ovelha. Então, o indivíduo é salvo não porque ele é uma boa ovelha, mas porque ele tem um bom pastor. É isso mesmo. Mas ele precisa ser ovelha. Ele não pode ser um cabrito, ele não pode ser um bode. Então, quando uma criança, por exemplo, vai atravessar a rua segurando a mão do seu tutor, do seu pai, da sua mãe, eu li num livro uma vez que um indivíduo falando que ele esteve em Israel e ele viu a cena de uma criancinha dado a mão com o pai, num dado momento escapa da mão e ele vai, aba, que quer dizer papai. E o pai segura firme na mão do filho, agora põe no colo e faz a travessia da rua. Então, essa travessia se dá, não é porque a criança segurou firme na mão porque o pai pegou do pai, mas porque o pai é quem a sustentou. Então, quando uma pessoa é salva, o Senhor, ele cria essa situação como ele fez com Pedro e como ele fez com tantos outros, para que ela persevere até o fim. No caso de Judas,
o próprio nome que Jesus deu para ele já sugeria o filho da perdição, ou seja, ele haveria de se perder, né? Mas ele é completamente responsável pelas suas ações, porque Jesus disse: o filho do homem vai, conforme dele tudo está escrito, mas ai daquele. Então, se Judas não tem responsabilidade nenhuma, por que Jesus diria ai daquele por quem o filho do homem será entregue? Amém. Gabriel, nosso tempo já foi, senão o Carlos ali vai passar mal. Vai. Finaliza, arremata suas considerações finais e apresenta seu material, tá bom? Quero agradecer o convite de estar aqui. É uma honra muito grande estar do lado aqui de grandes homens de Deus, sábios, conhecedores da palavra. Pastor Eliseu. Muito obrigado. Prazer revê-lo, não só participar, mas revê-lo. Faço das suas palavras as minhas. Pastor Neander, olha, uma honra, um privilégio, um debate. Debate não. Só um bate-papo. Um bate-papo. Hoje foi um bate-papo. Mas eu não concordo com metade das coisas que você falou. Foi um bate-papo muito bom, muito edificante, proveitoso, tanto para mim, tanto para o pastor, tanto para o senhor, e para quem como também para quem está por detrás das câmeras. E vamos lá apresentar aqui, trouxe aqui um livrinho, pastor. Olha aí, é hoje. Pela graça de Deus, né? Pela graça, a gente escreveu um livro aqui. O tema é o que Jesus quis dizer. Maravilhoso tema. Nesse livro eu abordo 33 expressões que ele disse, tratando ali o contexto cultural, histórico, linguístico, geográfico, e no final de cada expressão eu coloco uma aplicação para o ouvinte aplicar tanto para si mesmo, tanto para a sua família, inclusive usar nas pregações. Então é um livro, ao mesmo tempo que é profundo, é muito prático para ele. Tenho, é muito bom. Aí, ó. Já pode indicar, meu pastor. Sua igreja, Gabriel, quem quiser ir lá. Congrego na Igreja Evangélica do Fundamento Bíblico, Rua Professor Cândido Lemos, número 40. Instagram. Meu Instagram é acer.oficial. Bom, acer.oficial. Eu sigo e recomendo. Vai estar tudo na bios lá depois, tá bom, pastor? Eu também sou muito grato pela oportunidade. Para mim é uma ocasião muito prazerosa, né? Estar aqui trocando conhecimento, aprendendo com vocês. O pastor Neander aqui é uma pessoa que eu tenho muita admiração. A gente caminha junto já faz muitos anos, né? Uns 12 anos. Eu admiro muito a sua garra. Ele é um amante das escrituras, né? Tudo que eu gostaria que ele fosse, quando eu o conheci, que ele chegou lá na igreja, na Império da Paz, tudo daquele jeito, mundano, largadão. E aí ele tomou a decisão de servir a Cristo, influenciado pelo Espírito Santo, evidentemente, e tudo que eu desejei que ele fosse, ele se tornou e foi mais além. Olha só. E eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar para as pessoas, né? Eu tenho por certo que se um pastor ele não deixa um legado, o ministério dele é falido. É verdade. Porque aí ele fica com ciúme da cadeira, não é que esse lugar é só meu, ninguém pode pregar mais que eu, ninguém pode orar mais que eu, e o reino de Deus não tem nada disso. Jesus ensinou que aquele que quer ser o maior, que seja servo de todos. Então, tudo que eu sabia, eu procurei compartilhar, e eu louvo a Deus, porque eu vejo que as pessoas que andaram comigo, elas extraíram muito conhecimento e estão compartilhando conhecimento hoje acerca do reino de Deus. Então, parabéns, pastor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Tenho certeza que esse trabalho vai render muitos frutos para a glória de Deus. E mais uma vez agradecer o meu amigo Pastor Gabriel, que eu tenho muita estima, admiro muito o trabalho. Só o senhor mesmo. Professor Gabriel. Estou profetizando. Já tá profetizando, mano. Profetizando. Já tá escrito, tá predestinado. Professor Gabriel é uma pessoa muito aplicada também ao ensino, ao estudo e promove um trabalho muito edificante. Eu acompanho, sempre vejo. Às vezes a gente não interage tanto, que é um erro nosso, né? Que às vezes você interagir ali ajuda muito a página, tudo. Mas eu indico, eu falo para as pessoas, eu comento para as pessoas, olha, pode seguir, eu segui o professor Gabriel e o conteúdo é muito relevante. Então que Deus abençoe sua vida e as pessoas que estão nos ouvindo,
Já foi dito, o suicídio não é a melhor saída. Você se passa isso pela sua cabeça, você vai cometer uma grande injustiça com as pessoas que te amam, que torcem por você, que querem o seu bem. Jesus teria perdoado Judas e Jesus ele vai perdoar você. Independente do que tenha acontecido, independente da circunstância que você esteja vivendo, a dor não é a sua maior inimiga. O pecado é o maior inimigo do homem. Pecado é o maior problema. Se você tem, mas o meu problema é falta de dinheiro. Você teria problema se nem o dinheiro conseguisse resolver. Se o dinheiro resolveria, então esse não é o seu maior problema ainda. Entende? Então é importante que você confie em Deus, né, recorra a Ele, que você busque uma ajuda psicológica, porque Deus deixou a medicina para isso, né? A medicina não é vergonha nenhuma a pessoa procurar a ajuda dos homens, porque foi Deus, né, que estabeleceu isso. Então, por favor, busque ajuda, né? Não se isole, não pense que tudo está perdido, porque essa não é a melhor solução para você. Amém, graças a Deus. Quero agradecer, Gabriel, a gente troca ideia aí a semana toda, quando a gente às vezes aí faz até chamada de vídeo, fica ali no grego e estuda, analisa. Então é um grande homem de Deus, desde jovem já era aplicado na palavra. Pastor Eliseu, é uma honra, como eu falei. Obrigado, já no começo. Para mim, o senhor me sinto honrado também. Não poderia ter esse podcast se o senhor não começasse no primeiro dia. Quero agradecer também, irmãos, a minha esposa não pôde vir hoje. Nada disso teria acontecido, irmãos, se não fosse a Jennifer Fernandes, que é a pessoa que me apoia, é a pessoa que tá ali, é a pessoa que me incentiva, é a pessoa que me ajuda. Todos esses negócios que você vê aí bonitinho de flash, essas coisas, não é eu que faço nada, irmão. É tudo ela. Olha, eu nem sei fazer isso. A gente já desconfiava. Então é tudo ela. Então, mozão, te amo, um beijo, tá bom? E eu não vou ficar em cima do muro não, tá? Minha resposta eu vou postar no meu canal, bem aplicada, sobre Judas, tá bom? E agradecer a Deus, né? Por essa mesa, por esse bate-papo. Que Deus possa abençoar a vida de todos que estão nos ouvindo. E só para finalizar, o que Judas não foi salvo, agora o teólogo vai me bater, mas se quiser bater não tem problema, não foi porque ele entregou Jesus. Ele não foi para o inferno porque ele traiu Jesus. Ele foi para o inferno porque ele não se arrependeu. Esse é o problema. Então você que está nos ouvindo, que já pensou em se suicidar ou está pensando, você ainda tem tempo de se arrepender, tá bom? E é isso, obrigado a todos, que Deus abençoe. Carlos, Varão, você é 10, tá bom? Obrigado, tá? Podcast de quebrada, nota 1000. Estamos iniciando tudo ali. Quero agradecer todos os toques, né? Tudo que o senhor tem ajudado também. Que Deus abençoe o senhor e sua família. E é isso. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém.